E a história que eu vou contar hoje aos irmãos, lembrando que os nossos cultos de quarta-feira têm uma temática, que é para nós trazermos as pessoas que estão doentes, enfermos, que nós estaríamos orando, abençoando essas vidas e elas seriam curadas. E eu percebo que a cada quarta-feira o número de pessoas diminui. Essa é a última quarta-feira desse mês. Talvez no próximo mês eu tenha a resposta para isso, mas eu fico imaginando quanto de oportunidade a gente tem perdido, porque nós não temos entendido o propósito de Deus para a nossa vida. Se você puder parar um pouquinho para pensar sobre isso, levantar os olhos, o texto que nós vamos ler está lá no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Nós leremos alguns versículos apenas, do verso 7 até o verso 12. E você pode se encontrar com essa história. E essa é a intenção. Que todas as vezes que nós estivermos juntos, estivermos aqui, nós tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos com Deus. E nos encontrar com Deus é bom. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Quero parar aqui no verso 7 e lembrar os irmãos, na sexta-feira, a proposta é outra. A proposta de hoje é nós recebermos bênção na nossa vida e Deus nos curar. Curar fisicamente, curar emocionalmente, curar financeiramente. Deus sabe aonde você precisa ser curado. Mas a proposta da próxima sexta-feira, como o apóstolo Paulo fez ali, eu posso considerar que era uma mini vigília. É para nós orarmos. Na mini vigília você vai ter a oportunidade de orar. Então são cultos diferentes. Mesmo que você já tenha se esforçado bastante e vindo ao culto na quarta-feira, é uma vez por mês, nós separamos um tempo para orar. Esse tempo vai ser falado por pessoas da igreja, vamos ter louvores, vamos ter momentos de intercessão, mas é para que você tenha a oportunidade de orar. A porta vai estar aberta para que o público tenha a oportunidade de entrar, mas às 10 horas é fechado, então nós temos segurança, você vai ter segurança, pode ficar certo disso. O Senhor Deus é a nossa segurança, mas temos prudência, fechamos as portas às 10 horas, e os que estão dentro vão permanecer mais 2 horas até meia-noite para orarmos. E era o que estava acontecendo ali. Paulo estava orando. Ele se prolongou um pouco até meia-noite. O verso seguinte, o 8. Verso 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Eu fiquei perguntando, amados, por que esse versículo está na Bíblia? O que isso traz de lição para a minha vida? Pelo menos teologicamente falando, né? Mas 2 coisas eu descobri. A primeira, aquele ambiente para ter luz, o dono da casa era rico. Aonde eles estavam, era uma casa de pessoas que tinham posses. Porque nas casas de pessoas mais simples, não tinha lâmpada. E se tivesse lâmpada, não ia ter azeite suficiente para ficar aquela quantidade de hora acesa. Imaginemos se nós tivéssemos aqui um gerador a diesel. Não é qualquer lugar que tem um gerador, quanto mais um gerador a diesel. E aí, esse gerador tem uma autonomia de 2 horas. Então nós poderíamos usar 2 horas de energia elétrica. Isso demonstra que numa realidade, num sítio, por exemplo, onde as pessoas não têm luz, 2 horas de luz, dá para botar água na caixa, dá para poder lavar a roupa, dá para poder fazer uma opção de coisa. A luz é algo fundamental para a vida. Se você não tomar sol, não tomar luz natural, você fica doente. Se você for para dentro do seu quarto e ficar escondido, guardado lá, de alguma maneira, fugindo de tudo, esse é um sintoma de uma pessoa deprimida. Uma pessoa deprimida, ela vai e se esconde. Como o nosso culto tem por natureza trazer cura para você, esse versículo é muito importante para mim. Por isso ele está na Bíblia.
Por isso ele está ali. Porque quando nós nos identificamos com estado de depressão, e que estado é esse? Nós não queremos a luz, não queremos conversar com muita gente, nós não queremos comer, ou comemos desaceleradamente, comemos de forma desproporcional. Esse versículo está ali para isso, para que eu possa lembrar a você que você pode vir para a luz. Você pode vir para a luz. Você pode sair do buraco que você está. Obrigado, irmão. Estava aguardando essa aguinha aqui. Você pode vir para a luz. Não fique escondido. E uma coisa interessante, o que está escondido, se você traz para a luz, todo mundo vê. Então deixa Jesus ver o que está acontecendo no seu coração. Não se esconda. Se você puder entrar no ambiente espiritual, Satanás não gosta de você andando na luz. Compreende? Porque quem anda de noite, repitam comigo assim, quem anda de noite, tropeça e cai. Mas quem anda de dia, ele vê a luz, ele chega ao seu destino. Olha quantas coisas importantes, porque você está procurando Jesus. Se você observar, e daqui a pouco você vai chegar a essa conclusão comigo, você está na igreja porque você precisa da luz. Você precisa que o Espírito Santo te ilumine. Essa é a obra do Espírito Santo. Não é a obra do médico, um neurocirurgião, um psicanalista, um cardiologista, um proctologista, um ginecologista, um oncologista. Não é. Quem ilumina o teu caminho espiritual é Jesus. Quem te dá visão clara para a solução dos seus problemas nessa vida é Jesus. Por isso que aquele lugar havia muitas lâmpadas acesas, porque era um lugar cheio de gente querendo Jesus. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Vamos entender o que estava acontecendo naquele lugar. Paulo, no primeiro versículo, ia ministrar alguma coisa. O que ele ia fazer ali? Ministrar a palavra. No próximo versículo, do nada, porque você vai ver que o outro versículo, o versículo 9, não tem nenhuma relação. Um jovem chamado Eutico, não tem nenhuma relação com o versículo 8. Volta no 8, por favor. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Esse versículo está ali solto, do nada. Tem significado. Havia muitas lâmpadas naquele lugar, muita luz, porque Paulo estava pregando a palavra de Jesus. Verso 9. Agora começa uma coisa interessante. Havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava como? Aquele lugar estava cheio de luz, mas tinha gente que estava na janela. Sabe o que significava? Que aquele jovem, ele estava parte na igreja e parte fora da igreja. Correu o risco dos perigos que é ficar no meio do muro. Paulo teve uma percepção extremamente pastoral. Quando o episódio acontece, Paulo não para de falar.
O texto fala que as pessoas que viram o jovem cair foram até ele, levantá-lo, e ele estava como? Morto. Primeira lição, para aplicar aos nossos dias. Existem espíritos malignos que fazem você ficar no meio do muro. Espírito estes, espírito do engano. 2 Coríntios 4:4. Peço que você preste atenção nesse texto. 2 Coríntios 4:4. O espírito do engano. Vamos ler. Nos quais o Deus deste mundo fez o quê? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Qual era o primeiro sintoma daquele jovem que estava na janela ali, olhando para o mundo e olhando para o que Paulo estava pregando? Ele estava no meio do muro. Eutico estava olhando para fora pela janela o que estava acontecendo no mundo, mas também com o seu ouvido atento à palavra que estava sendo pregada na igreja, na sinagoga. O que aconteceu? Ele teve a sua mente o quê? Enganada. O espírito do engano cegou profundamente aquela pessoa. Então não era por falta de luz. Agora você começa a entender por que o autor do livro de Atos fez tanta questão que aquele lugar era um lugar que tinha muita luz. Todo mundo estava vendo o jovem na janela. Ninguém falou nada. Nós precisamos que as pessoas nos ajudem quando nós estamos no meio da janela. Mas não é uma obrigação você andar com Deus. Isso precisa ser uma opção. Você não deve estar na casa de Deus por conta da sua tradição, por conta do seu modismo. Você não deve estar na casa de Deus por conta do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, ou porque você gosta deste lugar. Porque neste lugar tem muita luz. Você crê nisso? Amém? Mas não vai tirar da janela as pessoas que estão na janela. Porque quem está com espírito de engano, quem vive com espírito de engano, o que esse espírito faz? Cega o entendimento. Ele entra, ouve a palavra, mas não entende a palavra. E qual é o risco quando você entra na casa de Deus e não entende a palavra de Deus? Cair e morrer, igual o Eutico. Pastor, mas eu estou já há tanto tempo, eu já tenho minhas posições, os meus posicionamentos, e acontece que muitas vezes eu fico preocupado porque não é o espírito de engano que está comigo, é da indiferença. Porque lembra que eu disse aos irmãos que se aquela casa tinha muita luz, e hoje, se nós olharmos aqui, nós temos duas vidraças, uma à minha esquerda e a outra à minha direita, e se alguém sentar ali, logicamente eu vou falar para que os oficiais da igreja, os diáconos da igreja, vá até lá e tira aquele jovem de lá, aquela pessoa de lá, que ela pode o quê? Cair. E não é nem da mesma altura do pórtico, do templo, da casa aonde Paulo estava. Imaginemos 9 metros de altura, terceiro andar. Imaginemos alguém caindo da janela no terceiro andar. Então, pode ser que haja em mim e em você um espírito de indiferença. Nós estamos vendo as pessoas indo para o mundo, mas não estamos fazendo nada. Não deixe de brigar com o teu filho porque ele está indo para o mundo não, que Deus vai cobrar você. Não deixe de cobrar o seu esposo porque ele está indo para o mundo não, porque Deus vai cobrar você. Não deixe de cobrar a sua esposa porque ela está indo para o mundo, porque Deus vai cobrar você. O que Deus confiou a mim, Ele vai ter que cobrar a mim. Ele vai cobrar você. E qual é o salário da morte? Eu respondi a pergunta.
Qual é o salário do pecado? É a morte. Avise as pessoas, irmão, não permita que o espírito de engano e nem o espírito de indiferença tome conta da tua casa. Avise as pessoas que estão lá. Avisa que o que elas estão fazendo vai gerar morte eterna na vida dela. É responsabilidade nossa. O lugar onde você está cheio de luz, meu irmão, mas às vezes você sai daqui, chega na tua casa, é tanta confusão, é tanto problema, é tanta dívida, é tanta gente sugando de você. Já sentiu isso? Esses dias eu falei isso para uma pessoa, eu falei, ó, cansei dos outros me sugar. Eu aprendi a dizer não, da pior forma possível. Não também é bom. Bota isso na tua cabeça. Não também é bom. Principalmente para quem tem filho. Não também é bom. Não faz crescer. Não educa. Não, senão Deus não daria os 10 nãos. Você sabe quais são os 10 nãos? Está em Êxodo capítulo 20. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Você tem 10 nãos ali, reduzidamente, de forma resumida, para você entender que Deus ama dizendo não. Agora, chega em casa, você diz sim para tudo. Você negocia tudo. Você está deixando pessoas que você ama na janela, e ela vai cair. E ela caindo daquela altura, o que vai acontecer? O texto bíblico diz que aquele jovem morreu. Ele morreu, irmão. Imagine um dia de alegria, porque se vocês repararam, Paulo estava fazendo a ceia. Já leram esse texto? Já leram? Paulo estava ministrando a ceia naquela casa. Paulo estava fazendo o que era de mais importante, que era a comunhão do pão. Olha só, ele estava ministrando a comunhão, e no ato da comunhão, a palavra se estendeu. E o jovem dormiu, caiu, por conta da indiferença de quem estava ali, porque era impossível, com tanta luz, naquele lugar, ninguém vê aquele jovem pendurado na janela. Então, qual foi o primeiro espírito que eu falei? Espírito do engano. Qual é o segundo? Da indiferença. Mas sabe qual é um outro espírito que pode estar nos atormentando? Do mundanismo. Verso 4, está aí. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. O que é mundanismo? Amar mais o mundo do que a Cristo. Isso é mundanismo. Mundanismo não é vir de short para a igreja, de chinelinho. Não é nada disso, não. Mundanismo não é bater palma, pular, usar instrumentos eletroeletrônicos, acústicos. Isso aí não é mundanismo, não. Mundanismo é beber, é negociar com os joguinhos do tigrinho. Uma porção de crente viciado com essa parada de negócio de jogo, cara. E fica ali e joga R$2 e R$5 e quer ganhar. Meu irmão, só tem riqueza quem trabalha. Só tem riqueza quem trabalha. Não tem como você ficar rico sem trabalhar. Mas o mundo está envolvendo você de tal forma que você quer e pratica as mesmas coisas que as pessoas do mundo. Negocia a sua fé. Quer ver uma coisa que traz uma tristeza muito grande? Quando eu vejo nas redes sociais, porque eu vejo, o irmão vem no culto de manhã e de tarde, está fazendo uma porção de coisa, mesmo está na igreja. Eu vou lembrar uma coisa para os irmãos. 6 dias Deus me deu. Está lá no livro de Êxodo. No 7º dia, Deus falou para eu consagrá-lo ao Senhor. Da hora que o sol se põe, quando o sol se levanta, a hora que o sol dorme. Consagrar quer dizer separar para o Senhor. Ponha isso no seu coração. Ponha isso no seu coração. Separe o que é do Senhor.
Separe o que é de Deus, o tempo, a casa, seus recursos financeiros. Separe o que é de Deus e entregue a Deus. Dá a Ele. Fala: Senhor, isso aqui é seu. Eu não conheço ninguém, não conheço. Se você conhecer, você me apresenta. Alguém que é fiel ao Senhor, que Deus não seja fiel com ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que ainda eu, sendo infiel, ou seja, se eu não fizer nada disso que eu estou ensinando a igreja para fazer, mesmo assim Deus permanece fiel a mim. Se num momento de confusão, de engano, de mundanismo, se eu me rebelar contra Deus, mesmo assim Deus me ama. Ele não vai deixar de me amar. Agora imagine os irmãos, se os irmãos forem fiéis ao Senhor. Imagine quanto que você ganha sendo fiel, quer dizer, obediente. Quanto que você ganha sendo obediente ao Senhor? Quanto que a sua casa ganha, quanto que a sua família ganha, quanto que você, no seu negócio você ganha sendo obediente ao Senhor. Você tem que tirar esse espírito de mundanismo de dentro de você. Mas ainda, Romanos 11, 8, e eu finalizo aqui, neste ponto, porque nós temos alguns outros versículos pela frente. Romanos 11, 8. 11, 8. Por favor, igreja. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Qual é o espírito que você identifica aqui? Sonolência. Está ligado, irmão? Está ligado nesse espírito ruim aí? Qual é o primeiro espírito? Engano. Qual é o segundo? Indiferença. Qual é o terceiro? Mundanismo. Qual é o quarto? Sonolência. Você não consegue ler 10 minutos a Bíblia. Dá logo o quê? Chega a babar no livro. Se for no digital, você baba no celular e passa assim e vai dormir. Já passou por isso, irmão? Em nome de Jesus. Levanta a mão se você já passou por isso. Eu já dormi. Estava lendo lá no dia seguinte: Senhor, onde eu parei? Sonolência. É espírito maligno. Não é porque você trabalhou muito, não é porque você ficou sem dormir, não é porque você está passando um problema hormonal, porque tem gente que tem problema disfuncional, hormonal, e não consegue ficar acordado por muito tempo, dorme. Você dorme, não é nada disso não, é espírito maligno, ruim. Você pega para orar, começa a orar, 10 segundos, você, Pai do céu. Vou abrir um parênteses que a maioria dos irmãos presentes aqui tem pelo menos mais de 10 anos dentro da igreja. Antigamente a vigília acordava, os irmãos saíam do trabalho, chegavam aqui, acordava às 6 horas da manhã, estava todo mundo dentro da igreja. E o pau comia, irmão. Ó, oração, canção, louvor. Os irmãos, a gente convidava igrejas de fora, outros irmãos vinham para pregar. Não tem porquê, porque nós temos um estado de necessidade. O que é estado de necessidade? Chega uma hora, o local fica deserto e as pessoas precisam ir para as suas comunidades, precisam ir para as suas casas. Então elas iam embora. Nunca terminamos com todo mundo que começou, mas tinha gente. Tinha gente na igreja. Isso não é um fenômeno só nosso, não. Uma liderança de uma outra igreja evangélica falou assim: pastor, o senhor faz vigília na sua igreja? Eu falei assim: eu já tenho um tempinho que eu não faço não. Lá na igreja só funciona assim, ó. Se eu falar que tem vigília na sexta-feira, por exemplo, eu chamo os diáconos e digo: ó, se não for, vai ficar de disciplina. Aí os diáconos vêm. Chamo os pastores: se vocês não forem, eu vou mudar vocês das igrejas que vocês são. Aí os pastores vêm. Aí o coro das mulheres vem.
O coro das crianças também vem. O coro dos homens também. A igreja lota. Aí ele me chamou para pregar. Eu falei, não vou não. Poxa, pastor, não vai não? Eu falei, não vou não. Pastor, por quê? Os irmãos estão tudo obrigados na igreja. Ninguém vai porque quer. Pastor, mas se não for assim, eles não vão. Eu falei, me mostra uma vez que Jesus fez isso. Se o senhor me mostrar uma vez, eu vou fazer na minha. Porque na minha não vão. Você compreende o que tem ocorrido? É o espírito do quê? Qual é o espírito? Sonolência. Na hora do louvor acorda porque o louvor está alto. Numa igreja pentecostal, o pessoal não dorme porque o pastor grita, mas grita, chega a arranhar a garganta. Mas se você colocar os irmãos numa igreja mais tradicional e o pastor com aquela vozinha mansa, falando devagarinho, ensinando, daqui meia hora os irmãos estão tudo assim. Eu já vi. Tem câmera, irmão, que filma. Eu já vi. Tem irmão que tem tanta liberdade no culto que deita no banco. Vocês já viram? Quem já viu, levanta a mão, por favor. Oi, Jesus. Que bom. Que deita no banco. Tem um que eu conheço muito, que deita no banco, chama a mãe e fala assim, mãe, passa a mão na minha cabeça. E fica lá, deitadão no banco. Vocês já viram? É isso. Isso fez um jovem, no dia que Paulo estava pregando, o quê? Cair da janela, irmão. A gente precisa estar atento a isso. Não negocie coisas e valores que você pode ter certeza que vão levar essa pessoa para o céu, não. Não negocie. Não negocie com você mesmo. Agora vamos ver qual a atitude que nós devemos tomar. Por favor, volte lá no livro de Atos. Volte no livro de Atos, capítulo 20, verso 7. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Mas Paulo desceu, inclinando-se sobre ele, fez o quê? O que nós devemos fazer? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer com essas pessoas que nós já identificamos que estão com esses 4 espíritos ruins atormentando a vida dela? Vamos lembrar os espíritos. Primeiro, irmão, não esqueça, é demônio. Qual é o primeiro demônio que nós falamos? Cegueira, engano, o demônio do engano. O cara fica perturbado. Quer ver uma pessoa que você acha que você sabe, que não sabe, que vai para a escola bíblica dominical só para perturbar? Você pergunta para ele assim, você sabe qual é a lição do próximo domingo? Eu não vou lá, mas eu sei qual é, porque se precisar que o pastor dê a aula, eu vou dar a aula. Até porque nós temos um grupo de alunos. Eu leio a lição digital, então eu sei. Mas pergunta o irmão, aí o irmão vai para a IBD, ele está com espírito de engano. Ele vai lá e pergunta uma coisa que não tinha nada a ver com nada da IBD. Mas irmão, o senhor viu que deram tiroteio lá no Grotão? O que tem a ver o dar tiro no Grotão com a lição da EBD? E eu vou mais a fundo, presta atenção. Se o professor não responde, ele fica de mal do professor. E começa a fazer fuxico e fofoca na igreja para os irmãos não deixarem, para os irmãos pararem de vir na EBD. Olha que coisa diabólica. Isso é espírito do quê? Engano. Identificou alguém? Repreenda, irmão. Em nome de Jesus, quando vê alguém falar assim, irmão, abre a boca só na hora que for para perguntar lição, coisa da lição. Não gasta tempo não, irmão. Tem muita coisa para a gente aprender. De agora até Jesus voltar, é pouco tempo, irmão. Você sabia que você pode morrer hoje? E se você morrer hoje, você tem que ter certeza que você vai para o céu? Aí, irmão, desculpa, preocupado se o Flamengo deu de 8-0. Eu não estou preocupado com isso. Embora isso tenha me trazido uma alegria enorme. 8-0. Mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o que lá vai acontecer no livro de Reis.
porque é essa a lição que nós precisamos estudar. Estou preocupado com o que vai acontecer no meu culto de quarta-feira. Porque aí o pastor fala uma coisinha um pouquinho mais elevado, num outro nível, fica todo mundo assim, mas será que existe mesmo esse negócio de espírito de engano? Está escrito lá, rapaz. Qual é o outro espírito que eu ensinei à igreja hoje? Indiferença. Quer um exemplo de uma pessoa indiferente? Você vem à igreja e sai do mesmo jeito. Indiferente. Pastor, então todas as vezes que eu chegar na palavra de Deus, a palavra de Deus é vida. E você tem que sair daqui cheio de vida, cheio de alegria, cheio de vontade de viver, com vontade de resolver os seus problemas, não de desistir da sua vida. No Espírito Santo teve uma pessoa agora recentemente com 2 meninos e a esposa. Ele se suicidou, um pastor de uma igreja no Espírito Santo. Entrou de frente numa carreta. Morreu ele, a esposa e 2 filhos. Por quê? Aí alguém perguntou, pastor, por quê? É muita pressão, é isso? Eu falei, então não assumi esse ministério. Ministério é igual panela de pressão. Tem dia que está tudo bom e tem dia que está pronto para explodir. Vai ser pedreiro, vai ser uberista, vai fazer qualquer outra coisa, mas ministério é coisa séria. E o dia que eu não estiver aguentando, eu não tenho espírito de engano, eu não tenho espírito de indiferença, eu vou falar para o Espírito Santo, me ajude, tire a pressão, solta a pressão, porque eu não posso trazer a pressão para a igreja. Você consegue entender, irmão? Qual é o terceiro espírito que a gente nem quer falar dele? Mundanismo. A gente não quer falar do mundanismo. Essa semana, vocês viram certamente, eu também vi um pastor de grande denominação falando palavrão. Irmão, não há problema nenhum um homem pecar. Não há problema nenhum. O problema é quando ele não reconhece o seu erro. Eu já pequei. Só não quero viver no pecado. Abandonei o meu pecado, renunciei o meu pecado, eu trouxe para a minha vida a responsabilidade do meu pecado, e Deus fez uma coisa que fez também por você, me perdoou, ponto. Mas eu não posso me acostumar com a minha vida no mundo, igual os crentes Raimundo. O que é o crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. O que acontece? O que aconteceu com o jovem? Caiu e morreu. Qual é o último espírito? Irmão, não se esqueça disso. Você tem autoridade para repreender espíritos, nem 1, nem 2, nem 3, nem 1. Você tem a autoridade de Jesus para repreender esses espíritos. Qual é o último? Sonolência. Pastor, eu não consigo ficar atento, eu devo estar com dislexia. Procura um fono que o cara vai te ensinar o que é isso. Um médico. Pastor, eu não consigo ficar atento. Eu tenho problema de repetição. Todas as vezes que eu vejo a mesma coisa várias vezes ao mesmo tempo, meus olhos param de funcionar, meu cérebro para de funcionar. Toy. Eu tenho TDAH. Irmão, tudo isso é possível, porque nós somos humanos. Nós somos humanos, nós temos um corpo que morre. Mas o Espírito, irmão, quando Jesus está lá, Ele te dá vida e vida em abundância. Acorda, irmão. Coloque os seus ouvidos para ouvir Deus. Coloque a sua vista, os seus olhos para ver Deus. Coloque o seu coração para amar Deus. E aí, o que Paulo fez? Abraçou. Abraçou. O que Deus precisa fazer? O que Ele precisa fazer? O que o Espírito Santo precisa fazer? Abraçar. Vem cá, irmão Pedrinho, por favor. Rapidamente. O pessoal do louvor também, que nós já vamos cantar. Só para eu ilustrar. Chama o Lucas, Felipe. Chama o Lucas. Abraçou. Levanta você, por favor. Levanta você aí. Assim, abraça o seu irmão. Pode abraçar o Nilton, a Sandra. Abraça a Sandra.
Ô Jesus, reconciliação de casais, ó. Jesus, o Espírito revelando. Abraça aí, varoa, o seu esposo. Isso. Pedrinho, que gostoso, Pedrinho. Ai, que delícia, Pedro. O que Paulo fez com aquele jovem? Abraçou. O que a igreja precisa fazer? Abraçar. O que nós, Giovana, abraça o Cadu por mim? Isso. Vocês precisam se abraçar. A igreja precisa se abraçar mais. Você consegue entender o que Paulo estava falando? O que impede? Irmão, por favor, em nome de Jesus, saia daqui com isso hoje no seu coração. O que impede da comunhão ser comunhão? É que as pessoas estão ali, mas elas não querem se abraçar. Volta lá o versículo 7, por favor. 27. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de fazer o quê? Nos reunimos a fim de partir o pão. O que era partir o pão? Ceia. A gente não é convidado a vir na igreja para comer o pão. A gente é convidado para vir à igreja para abraçar um ao outro. Abraça aqui, irmão. Abraça. Abraça. Isso. Abraçou. Abraça. Abraça o outro. Quando a igreja tem este hábito natural, a igreja tem comunhão. E aonde tem comunhão, Deus está. Se você consegue levar isso para a sua casa, aonde tem comunhão, Deus habita. A palavra de Deus traz vida. Se tem alguém morto lá na tua casa, meu irmão, hoje, em nome de Jesus, eu digo que o Senhor vai ressuscitar, porque você vai levar o abraço, a comunhão da sua igreja. E se isso for bom, no próximo dia que você tiver a oportunidade, você vai trazer essa pessoa para ela sentir que nós estamos aqui dispostos a fazer o quê? Abraçar. As pessoas sabem que um abraço, irmão, cura. Não sabe? Jesus. Uma certa ocasião, uma pessoa que carregava um sentimento ruim por muito tempo. E ela disse que chegou numa igreja, sentou lá no último banco, ela entrou, ouviu o sermão e foi embora. Não aconteceu nada com ela. E aquele lugar era um lugar de pessoas que tinham posses. A palavra estava sendo muito bem ministrada, mas ela não sentiu nada, nada. E indo para casa, ela encontrou uma outra igrejinha bem pequenininha, próxima da casa dela. E assim que ela entrou naquele lugar, alguém a abraçou. Jesus. E nos conta essa pessoa que aquele abraço foi o suficiente para ela se encontrar com Jesus. Paulo abraçou aquele jovem. Foi o suficiente para Deus encher aquele jovem de vida. A palavra do Senhor está te abraçando nessa noite, meu irmão, para encher a tua vida de vida. Para você ter vida em abundância. Você vai ver que vai ter uma vida diferente. E aonde o Espírito de Deus está, ali não há engano, irmão. Ali não tem sonolência. Ali não tem indiferença. Ali tem Deus. Permita que esse Espírito esteja em você. Em nome de Jesus. Pai, levanta aquele que está caído aqui, Senhor. Aquele que está triste, abatido. Que quer tampar, Senhor Deus, o sol com a peneira e não consegue. Está arrasado. Mas está no lugar certo. Porque o teu Espírito pode dar vida novamente a essa pessoa. Quebre a cegueira espiritual, Senhor Deus.
quebre o mundanismo, quebre a sonolência espiritual. Tudo que é de desobediência, que nos afasta do Senhor, remova, bondoso Deus, em nome de Jesus, das nossas vidas. E nos permita, Senhor Deus, caminhar com o Senhor. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, este lugar. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém.